Hoje vamos começar com a infeliz vida de um ladrão medieval. Um trabalho que prometia dinheiro rápido e emocionantes corridas noturnas, mas que geralmente entregava outra coisa. Era sujo, perigoso e geralmente terminava antes dos 23 anos. Se você tivesse sorte, é claro. Então, antes de se acomodarem, apaguem as luzes, aumentem o volume, fechem os olhos ou não e vamos sonhar acordados juntos. Então, você acordou na Europa medieval. Você está quebrado, faminto e sua única habilidade comercializável é ter um par de pernas funcionais. Parabéns! Você agora é um candidato sólido para uma vida como um pequeno ladrão. Mas sejamos claros, ninguém queria ser um ladrão. Não era uma escolha de estilo de vida rebelde. Ninguém no século XIV se apoiava em um forcado e dizia: "Quando eu crescer, quero roubar tortas e desviar de forcados." Isso não era 11 Homens e um Segredo. Isso era Desespero volume 3, com Lama Extra. A economia não estava a seu favor. Os salários eram ridículos, supondo que você tivesse sorte o suficiente para ter um emprego. A maioria dos camponeses vivia de forma precária, exceto que a boca estava rachada e faltando dentes, e a mão provavelmente estava congelada. Se a colheita falhasse, ou seu senhor decidisse que os impostos agora deveriam incluir sua última galinha e metade de sua dignidade, você mendigava ou começava a pedir emprestado coisas que não pertenciam a você permanentemente. Agora, você poderia tentar um trabalho honesto, claro, mas aqui está o problema. Trabalho honesto nos tempos medievais geralmente envolvia trabalho exaustivo por 14 horas por dia, seguido de um jantar de pasta de cevada e julgamento. E mesmo assim, seu empregador poderia pagá-lo com uma batata, um aperto de mão ou a promessa de boa exposição, se você trabalhasse o suficiente. Enquanto isso, a bolsa de moedas do padeiro parecia cheia e desacompanhada. Então, sim, as pessoas roubavam, não porque eram gênios criminosos, mas porque muitas vezes era uma escolha entre o roubo e a lenta e ornamental inanição. Mas a questão é que não era preciso muito para se tornar um criminoso. Roubar um pão? Isso é roubo. Pegar uma maçã que caiu de uma carroça? Roubo. Perseguir uma galinha fugitiva e acidentalmente entrar no jardim de outra pessoa? Adivinhe, você agora é um invasor e provavelmente culpado de conspiração avícola. E uma vez que você colocava o pé naquele pântano legal lamacento, você estava marcado. Você agora era aquele tipo de pessoa. E em uma época em que a fofoca se espalhava mais rápido que as carroças e a memória era longa, especialmente para dramas, isso pegava. Então, digamos que você se comprometeu com a vida de ladrão. Você é ágil, motivado. Você amarrou um pano no rosto para parecer misterioso. Ótimo, hora de encontrar um alvo. Exceto que, boa sorte com isso. O maior problema de ser um ladrão medieval, além do risco constante de enforcamento, é que ninguém tinha nada de valor para roubar. A maioria dos aldeões era pobre. Não consigo comprar sapatos novos, pobre. Mas como, esta batata é jantar e travesseiro, pobre. O camponês médio possuía talvez um par de calças, 2 colheres e uma cabra com o nome de membro da família. Suas casas eram feitas de lama, gravetos e otimismo. Eles não tinham joias, não tinham bolsas de moedas. Alguns deles nem sequer tinham bolsas, apenas amarravam as coisas em pedaços de pano e torciam pelo melhor. Você poderia ficar animado ao ver alguém no mercado com uma bolsa protuberante, apenas para descobrir que está cheia de sementes de nabo e um rato morto. Parabéns! Você acabou de arriscar sua vida por ingredientes e proteína de roedor. Você pensaria que os nobres seriam alvos melhores. Eles tinham ouro, afinal. Mas também tinham guardas, cães, fortalezas e um entusiasmo doentio em punir pessoas que tocavam seus chapéus da maneira errada. Roubar um nobre era como entrar em um ninho de vespas com uma tocha e esperar que as vespas fossem educadas. Depois havia o clero. As igrejas tinham cálices e cruzes de prata, sim, mas também portas trancadas, julgamento divino e, mais importante, fofoca da cidade. Roube da igreja e todos saberiam na hora do almoço. Além disso, você poderia ser amaldiçoado. Mesmo que você não acreditasse em maldições, isso ainda arruinava a sua semana. E nem pense em profanação de túmulos.
Em primeiro lugar, os cemitérios medievais não eram exatamente Fort Knox. Eram mal organizados. Você poderia passar metade da noite cavando apenas para encontrar uma pilha de pedras e uma toupeira muito irritada. Além disso, exumar corpos significava que as pessoas presumiam que você era adepto de magia negra, o que vinha com problemas adicionais. Ser um ladrão na Europa medieval exigia um certo nível de furtividade. Mover-se silenciosamente pelas sombras, passar sorrateiramente por guardas adormecidos, desaparecer na névoa como um anti-herói misterioso e incompreendido. Esse era o sonho. A realidade? Você cheirava a um saco de cebolas cozidas deixado na meia de uma cabra. A higiene não era exatamente uma prioridade medieval. Banhos eram raros, sabão era caro, e desodorante ainda não havia sido inventado, a menos que você contasse enfiar sua camisa com ervas secas e esperar que as pessoas o confundissem com uma salada ambulante. E os ladrões? Eles não viviam exatamente no conforto. A maioria dormia em palheiros, becos ou debaixo de porcos. Você absorvia o ambiente. Não de uma forma poética, mas de uma forma em que seu corpo era agora 30% celeiro. Então, quando você se esgueirava por trás de alguém no mercado, eles geralmente o ouviam chegando, não pelo som, mas pelo cheiro. Você poderia muito bem ter usado uma placa que dizia "Não vejo água limpa desde a quaresma". Suas roupas não ajudavam. A maioria dos ladrões usava a mesma roupa todos os dias porque era a única que possuíam. Depois de algumas noites se escondendo em chaminés ou agachados atrás de barracas de peixe, aquela roupa desenvolvia uma personalidade. O tipo de personalidade que esvazia uma sala. Pior ainda, se o trabalho exigia atividade física. Correr, pular, agachar, tudo com roupas pesadas de lã que prendiam cada molécula de odor corporal como uma esponja amaldiçoada. Você era um crime ambulante de odor. Os guardas não precisavam de cães para rastreá-lo. Eles apenas seguiam a trilha fraca de suor, mofo e escolhas de vida ruins. Você ouviu isso? Não, mas eu senti o cheiro. Não era exatamente a mística que a maioria dos ladrões esperava. E se você pensou que poderia se misturar a uma multidão para escapar, pense novamente. Multidões medievais estavam cheias de pessoas que também não haviam tomado banho. Sim, mas você era pior. De alguma forma, você se destacava. Você era o equivalente humano de um aviso. É difícil ser invisível quando todos ao seu redor estão silenciosamente engasgando e abrindo janelas. Cães, o melhor amigo do homem. A menos, é claro, que você fosse um ladrão medieval. Nesse caso, os cães eram caguetas peludas traiçoeiras com dentes. Cada aldeia, fazenda e taverna de beira de estrada tinha um. Não o tipo de orelhas caídas e rabo abanando do Quem é um Bom Garoto que conhecemos hoje. Não, essas eram criaturas magras e meio selvagens, com cicatrizes, nomes como Cortador ou Mortedor, e o temperamento de um ferreiro bêbado com gota. Você não os acariciava, você rezava para que eles não detectassem sua presença através da névoa. Para um ladrão, os cães eram o pior tipo de sistema de segurança, baratos, leais e propensos a latidos dramáticos para tudo. Não importava quão silencioso você fosse. Pisar em um galho, latido. Espirrar na manga, latido. Respirar levemente perto da porta da despensa, é melhor você acreditar, latido. E agora, a rua inteira sabe que você está tentando libertar aquela roda de queijo. E eles não eram apenas barulhentos, eram rápidos. Cães podiam atravessar pátios enlamados em segundos. Enquanto isso, você escorrega em folhas de repolho e tropeça em baldes. De repente, o trabalho rápido se transforma numa corrida frenética entre seu cardio questionável e um conjunto de presas amareladas. Ser mordido nem era a pior parte. O verdadeiro problema, uma vez que um cão te odiava e eles sempre odiavam, ele nunca se esquecia. Cães medievais tinham memórias como avós rancorosas. Você podia roubar uma padaria uma vez na primavera e 3 meses depois, o mesmo cão estaria esperando por você do lado de fora da taverna, pronto para o segundo round. Pior ainda, os moradores da cidade amavam seus cães mais do que seus parentes. Se um cão de guarda latisse para você, as pessoas não faziam questões.
Ah, o mordedor está latindo. Deve ser um ladrão. Pegue um forcado e digam ao padre para preparar a cadeira de confissão. Você não podia suborná-los, raciocinar com eles ou fugir deles para sempre. Eles não se importavam se você estava apenas tentando pegar um pão para seu irmão faminto. Pelo que lhes dizia, você era um invasor e suas pernas eram feitas de brinquedo de mastigar. Aqui está a ironia. A maioria das casas medievais não tinha fechaduras. Não porque as pessoas confiassem, mas porque as fechaduras eram caras, complexas e geralmente reservadas para coisas como mosteiros, portões de cidades ou baús que definitivamente continham 3 colheres enferrujadas e a unha de um santo. Então você pode pensar, perfeito, presa fácil para mim, o ágil ladrão furtivo da aldeia. Não exatamente, porque embora as fechaduras fossem raras, as armadilhas não. As pessoas não podiam pagar por chaves, então elas se tornaram criativas. E por criativas eu quero dizer ativamente hostis. Começava com a própria porta. A maioria não era bem uma porta, mas sim placas de madeira que rangiam como almas torturadas e gemiam ao serem tocadas. Tente abrir uma silenciosamente e você acionará um alarme sonoro mais alto que o sino de uma catedral. E essa era a parte fácil. Muitos aldeões penduravam sinos toscos em cordas logo atrás da porta. Um detector de movimento medieval, por assim dizer. Puxa a porta, jingle gangle, casa inteira acordada, bebê chorando, cachorro latindo, alguém gritando, peguem o forcado! Você perdeu o elemento surpresa e possivelmente um dedo. Depois havia as defesas improvisadas. Algumas pessoas inclinavam baldes de água acima da porta. Outras espalhavam gravetos secos pelo chão para que qualquer passo sorrateiro rangisse como se você estivesse pisando em uma tigela de granola zangada. E em áreas rurais, as armadilhas envolviam ferramentas agrícolas afiadas, vigas baixas, ou, em um caso registrado, um capacho feito de ouriços. Não vamos esquecer o sistema de alarme avícola, galinhas. Você pensaria que seriam neutras, mas não. Galinhas medievais eram pesadelos nervosos e estridentes que explodiam em caos no momento em que sentiam um movimento. Um único bater de asas e, de repente, o pátio parecia um coro demoníaco. E se você conseguisse passar pela porta, parabéns! Você agora encontraria o ganso da família. Gansos eram a fusão profana de alarme de arrombamento, segurança e terrorista emocional. Eles não apenas grasnavam, eles investiam rápido com bicos e guardavam rancor. Em suma, a falta de uma fechadura não significava bem-vindo, significava vá em frente, tente, nós o desafiamos. Cada camponês era um especialista em segurança em tempo parcial. Não porque fossem paranoicos, mas porque tinham coisas que valiam a pena proteger e nenhuma colher de sobra. Digamos que você, de alguma forma, evitou o cachorro raivoso ou ganso suspeito e a porta que guinchava como um fantasma em chamas. Você está lá dentro. Sucesso? Agora você só precisa passar sorrateiramente pela família adormecida e pegar uma bolsa de moedas. Exceto que, más notícias, ninguém realmente dormia nos tempos medievais. As pessoas não dormiam em ciclos REM silenciosas e felizes. Elas dormiam como esquilos ansiosos, meio conscientes, com uma orelha aberta e geralmente segurando algo afiado. Veja bem, estar vivo na Idade Média era um esporte de contato. Bandidos, pragas, impostos, javalis selvagens, era um buffet diário de condenação potencial. Então, quando as pessoas iam para a cama, elas não faziam pacificamente. Elas dormiam em turnos, com o olho entreaberto e seu instrumento de perfuração favorito à mão. E não estamos falando de espadas ou punhais dramáticos. Estamos falando de atiçadores de lareira, forcados, conchas que também serviam como esmagadores de crânios e a ocasional colher suspeitosamente afiada. Se pudesse amassar sua testa, estava pronto para dormir. Mesmo os camponeses com famílias não confiavam na escuridão. Os pais dormiam com seus filhos amontoados perto, não por amor, mas porque era mais fácil defendê-los todos de uma pilha centralizada. Tipo um Tetris humano mais irritado.
E não presuma que havia um quarto de hóspedes para você passar sorrateiramente. As casas medievais eram basicamente um grande cômodo. Camas, se você tivesse sorte. Caso contrário, esteiras de palha e uma cabra que roncava. Você mal conseguia andar sem pisar no primo de alguém ou numa batedeira de manteiga. Você não estava se esdeirando, você estava desviando de obstáculos como um concorrente medieval de guerreiro ninja. Ah, e não vamos esquecer o ambiente sonoro. Toda a casa tinha pisos rangentes, luz bruxulhante da lareira e aquele dorminhoco que definitivamente falava enquanto dormia. Mais de um ladrão foi pego no meio do roubo quando alguém de repente gritou: "Você roubou minhas tortas!" em um sonho, e todos se levantaram de um salto. A verdade é que ninguém dormia profundamente na Idade Média. Eles apenas desligavam o suficiente para sobreviver e reiniciar o próximo dia miserável. E se uma tábua do chão rangia na hora errada, aquilo não era um barulho, era um convite para atacar alguma coisa. Ser pego como um ladrão medieval não era apenas um dia ruim, era uma mudança permanente de estilo de vida. E não do tipo, você aprendeu a lição, mas mais como eles marcaram uma letra no seu feixe e agora até as cabras da aldeia o julgam. Sim, a marcação era real, e não do tipo legal onde você constrói uma estética pessoal e seguidores no Instagram. Não, isso era ferro em brasa, realmente pressionado na sua carne, cortesia do condestável local, com toda a delicadeza de uma armadilha para ursos. Roubar uma vez e você seria marcado para a vida. Geralmente com um T de ladrão, um V de vagabundo, ou às vezes apenas uma bela faixa chiante na testa, porque a criatividade era limitada, mas a crueldade era abundante. O objetivo não era justiça, era visibilidade. O sistema de justiça medieval acreditava que a vergonha deveria ser portátil. Assim, todos sabiam o que você tinha feito, mesmo que você não estivesse fazendo naquele momento. Pense nisso como usar um crachá que diz: "Oi, eu roubo coisas", só que escrito em tecido cicatriz e julgamento. E uma vez que você era marcado, boa sorte com tudo. Quer um emprego? Não. Quer um quarto na estalagem? Absolutamente não. Quer comprar uma cenoura sem que o vendedor verifique nervosamente seu estoque? Pense de novo. Pior ainda, o processo de marcação nem sempre era feito por profissionais. Às vezes era o ferreiro local depois de algumas bebidas. Às vezes era um padre que jurava ter lido sobre isso em um livro uma vez. Os resultados variavam. Às vezes parecia uma letra. Às vezes parecia que seu rosto havia perdido uma luta com uma lareira. E que o céu o ajude se você fosse pego numa segunda vez. Porque agora eles tinham que ser criativos, marcando em novos lugares, cortando dedos, raspando metade da cabeça, o que a propósito era aparentemente o equivalente medieval de uma remoção de mídia social. Em tese, a justiça medieval tinha um sistema. Na prática, esse sistema geralmente parecia 20 aldeões irritados, uma acusação escorregadia e um forcado com opiniões. Bem-vindo ao julgamento pela multidão, o processo legal preferido para ladrões pegos em flagrante, de rosto vermelho ou apenas azar o suficiente para parecerem suspeitos perto de uma torta de alguém. Veja bem, se uma multidão medieval acreditava que você roubou algo, eles não chamavam o advogado, eles chamavam todo mundo. Novezinhos, comerciantes, crianças sem contexto, mas com muito entusiasmo. De repente, você não estava em problemas com as autoridades. Você estava em problemas com Marjorie, que se lembrava de quando você olhou engraçado para os gansos dela há 2 meses atrás. E uma vez que a multidão se reunia, esquece o inocente até prova contrária. Essa ideia estava a uns 500 anos de distância e um iluminismo à mão de discussão. Você era culpado no momento em que alguém gritava: "É ele!" Culpa bônus se suas roupas estivessem rasgadas, seu cabelo estivesse selvagem ou você não morasse a uma distância que pudessem te ouvir. Seu julgamento geralmente começava com gritos, escalava para agressões e terminava com algo sendo atirado na sua cabeça. Possivelmente um sapato, possivelmente um nabo, possivelmente uma cabra. As multidões medievais eram imprevisíveis, mas profundamente comprometidas. Se você tivesse sorte, alguém com um título oficial apareceria. Um condestável, talvez um monge, se você realmente fosse abençoado, mas muitas vezes você estava à mercê da justiça local, que significava que você seria amarrado num poste na praça, enquanto todo mundo se revezava, descrevendo como o dia deles havia sido ruinado especificamente por causa de você. A evidência circunstancial,
o veredito decidido pelo volume, a sentença criativa. Às vezes era humilhação pública, pelourinho, tronco, ou ser forçado a usar uma placa que dizia algo como "Eu roubo ovos e minto para minha tia". Às vezes era uma surra. Às vezes era ser mergulhado num rio enquanto as pessoas gritavam coisas como "Confesse!" e "Eu te disse que ele parecia um ladrão de meias". Recursos? Nenhum. Defesa? Você podia tentar gritar "Não fui eu!", mas isso geralmente fazia as pessoas atirarem mais. A justiça da multidão não visava a verdade, visava o fechamento. Fechamento rápido, barulhento e catártico. Você foi pego. A multidão se divertiu. Talvez eles não te mataram. Parabéns, você foi considerado digno de humilhação pública. Entrou em cena o pelourinho. Agora, se você está imaginando um tempo de quietude para refletir sobre suas escolhas, não. Pelourinhos não era uma punição leve, era um entretenimento medieval. Você era o show, e não um bom, mas como um grupo de improviso local feito totalmente de humilhação e cãibras nas pernas. Primeiro, vamos defini-los. Pelourinhos eram grandes estruturas de madeira que prendiam seus tornozelos e às vezes os pulsos. Você sentava desajeitado em uma praça pública, encurvado como uma cadeira de praia mal dobrada, com seus membros esticados e sua dignidade vazando por todos os poros. E você ficava lá por horas, às vezes dias. Chuva? Difícil. Neve? Azar. Pombos pousando na sua cabeça? Bem-vindo ao seu novo normal. Mas o clima não era o pior. As pessoas eram. Passadores eram encorajados a zombar você em voz alta, criativamente. Eles jogavam coisas, comida estragada, esterco, o que estivesse por perto e desagradável. Crianças especialmente gostavam disso. Era um momento de união comunitária, como um feriado, mas mais fedento e mais pessoal. "Ei, esse é o cara que roubou a salsicha do ferreiro!", alguém gritava. Então, a salsicha, agora muito velha, era atirada direto no seu rosto. E não pense que você podia ignorar. Pelourinhos eram deliberadamente desconfortáveis. Suas pernas ficavam dormentes, suas costas doíam e seu nariz escorria enquanto os aldeões compunham canções populares sobre sua incompetência criminal. Você podia ter sorte e um amigo simpático lhe esconder um pão. Mas provavelmente, no entanto, alguém roubaria sua comida enquanto zombava do seu histórico de roubos. Isso é ironia a estilo medieval. E não vamos esquecer os efeitos a longo prazo. Depois de uma sessão pública no Pelourinho, você estava marcado, não fisicamente, mas socialmente. As pessoas se lembravam. Você era agora aquele cara do Pelourinho. Isso grudava mais do que o repolho em seu cabelo. Além disso, se você pensou que isso era o nível mais baixo de punição, pense novamente. Os pelourinhos eram praticamente um dia de spa comparados ao que vinha a seguir: marcação, mutilação ou um bilhete só de ida para a forca, cortesia do seu entusiasta executor local. Pelos padrões medievais, uma flagelação era considerada misericordiosa. Não porque fosse indolor, longe disso, mas porque significava que você ainda tinha seus membros, sua vida e uma chance de mancar para casa depois. Em um mundo onde a punição frequentemente incluía marcação a ferro, desmembramento ou o tipo de envolvimento comunitário que terminava com um funeral, uma boa e velha flagelação era quase educada. Vamos ambientar a cena. Você foi pego roubando, talvez um pão ou um par de botas sobressalentes. Você é arrastado para a praça da cidade, cercado de pessoas que definitivamente não têm nada melhor para fazer, e a autoridade local dá o sinal. Sai o chicote. Não o chicote de couro, estilo filme. Este é mais como uma corda áspera ou uma tira de couro nodosa empunhada por alguém que é muito entusiasmado ou apenas está tendo um dia ruim. Você é amarrado a um poste, sempre em um local público, para que a cidade tenha um show gratuito. Você pode estar sem camisa, mas apenas porque roupas rasgadas não são uma grande proteção. Não há música dramática, apenas o som da corda atingindo a pele e alguém na multidão dizendo algo como: "Bem feito para ele, sempre suspeitei que ele parecia um ladrão de pão." O objetivo não era apenas a dor, era a dissuasão. Você não estava sendo apenas punido, você estava sendo usado como uma lição viva. "Roube e isso pode ser você", dizia o chicote repetidas vezes,
como um orador motivacional muito violento. A contagem de chicotadas variava, 5, 10, 20, dependendo do crime, do humor do juiz ou se a pessoa que o administrava tinha um ombro dolorido. E se você desmaiasse no meio da punição, tudo bem, eles apenas paravam, jogavam água em seu rosto e continuavam. Afinal, a hidratação era importante. Mas aqui está a questão. Se você foi açoitado, significava que alguém decidiu não ir além. Você não foi prendicado para sempre. Você não foi marcado ou algo pior. Você foi punido sim, mas depois foi libertado. Machucado, envergonhado, mas vivo. Então, você acabou de roubar uma bolsa. Talvez pegou um pedaço de queijo. Excelente. Você está fugindo. E agora? Bem, a menos que você tivesse um cavalo perfeitamente sincronizado esperando atrás da curtuméria, e sejamos honestos, você não tinha. Sua fuga se parecia muito mais como uma caminhada rápida e desengonçada pela lama, enquanto os aldeões gritavam, "Pega, ladrão!", e a avó de alguém tentava tropeçar com uma vassoura em você. As cidades medievais não eram exatamente construídas para fugas limpas. As ruas eram estreitas, retorcidas e geralmente entupidas com carroças, porcos ou alguém discutindo ruidosamente com o monge. Os paralelepípedos eram irregulares e, se tivesse chovido recentemente, e sempre chovia, você estaria com os tornozelos submersos em um misterioso ensopado de lama, palha e arrependimento. E calçados, não se iluda, você provavelmente estava usando sapatos de couro gastos amarrados com barbante, ou pior, descalço. Fugir de um açougueiro raivoso enquanto seus pés sangram ativamente é uma experiência profundamente humilhante. Você pode pensar, vou me enfiar num beco, ótimo! Exceto que a maioria dos becos não eram becos sem saída ou pior, latrinas comunitárias. Muitas fugas ousadas foram tragicamente interrompidas por uma parede inesperada ou uma pilha de algo que é melhor não nomear. E mesmo que você conseguisse sair da vilagem, o campo também não era seu amigo. Os campos abertos deixavam você exposto e as florestas estavam cheias de pessoas exatamente como você que iriam absolutamente roubá-lo no momento em que você tropeçar com uma torta roubada e uma mancada. É difícil aproveitar os frutos do crime quando o outro criminoso está de olho nos seus frutos. E não vamos esquecer os locais. Eles não ficavam parados e diziam, vamos deixar os guardas cuidarem disso. Não. Perseguir ladrões era um esporte de trabalho. Fazendeiros, comerciantes, crianças, aquele cara que realmente gostava de gritar, todos se juntariam à perseguição. E eles não estavam perseguindo você por dever cívico. Eles só queriam fazer parte de algo. Então você conseguiu passar pela lama, desviou dos forcados e talvez até manteve a linguiça roubada. Hora de se esconder e reagrupar. Mas aqui está a reviravolta. Criminosos medievais não eram uma banda alegre de patulífias laborosamente. Eles eram uma coleção sombria de oportunistas, marginalizados e pessoas que roubariam suas meias enquanto ajudavam você a se esconder. Veja, o termo crime organizado era um pouco otimista em Europa medieval. Ladrões não formavam guildas elegantes ou se reuniam em tavernas à luz da cândela para discutir códigos de honra. Eles se agachavam em edifícios em ruínas, lutavam por migalhas e se entregavam por meio pão e um tapinha na cabeça do xerife local. Estes não eram seus aliados, eram sua concorrência. Quanto mais desesperados os tempos, mais perigosos os ladrões. Você não estava confraternizando com Robin Hood. Você estava se amontoando ao lado de alguém chamado Tomás Rancido, que uma vez mordeu um cara por um nabo. E Tomás, ele te venderia em um piscar de olhos e depois venderia seus sapatos 1 minuto depois. Confiança era um luxo, e lealdade vinha em segundo lugar depois da autopreservação. Se você tinha um esconderijo seguro, alguém o encontraria e pediria emprestado tudo. Se você tinha comida, de repente era o melhor amigo de todo mundo, até que você adormecesse e não tinha mais o que dar na churrasqueira. E pior ainda, estas pessoas chamavam a atenção, do tipo que você não queria. Brigas de bêbados na rua, gritos sobre colheres roubadas, sendo pegos e nomeando todas as pessoas que já conheceram, incluindo você, seu primo e provavelmente sua cabra. Era um circo mal administrado.
E se você usasse se destacar, digamos, ser um ladrão com um código, você ainda acabaria misturado com o pior deles. Para os moradores da cidade, ladrão era ladrão. Não importava se você só roubava para sobreviver, enquanto outros roubavam igrejas e insultavam galinhas. Aos olhos do público, vocês todos eram parte do mesmo bolo fedido e moralmente falido. Você pode imaginar que ser pego entrava você em uma prisão, uma masmorra medieval de pedra com barras de ferro, berços de palha e um companheiro de célula trágico chamado Gareth. Talvez você imagine ratos, algum arco de redenção lento e alguém lhe entregando pão por uma fresta na porta. Errado! As prisões medievais não eram punição, eram currais de contenção, armários de vassouras glorificados para pessoas esperando para serem publicamente envergonhadas, multadas ou, se sua semana estivesse indo muito mal, executadas. Se você tivesse a sorte de parar em uma prisão, e essa é uma frase que nunca pensamos que diríamos, era menos uma instituição e mais um buraco úmido no chão, literalmente. Muitas prisões eram cavadas na terra sob castelos, prefeituras ou o celeiro extra de alguém. Ventilação? Opcional. Saneamento? Inexistente. Você não estava cumprindo pena, você estava fazendo mufo. Esqueça a privacidade. Você era jogado num poço compartilhado com quem mais tivesse irritado as autoridades naquela semana. Bêbados, incendiários, camponeses de aparência suspeita, um cara que acidentalmente insultou o cavalo do bispo. Todos vocês amontoados como sardinhas, tristes e úmidas. Camas? Não. Cobertores? Também não. Comida? Apenas se alguém se sentisse caridoso, ou se sua família pudesse subornar o guarda com moedas, favores ou um nabo particularmente bom. Caso contrário, você vivia de restos, água da chuva e suas próprias péssimas escolhas de vida. E então veio o tédio, sem julgamentos, sem horários, apenas sentado, esperando, sentindo o cheiro de coisas que legalmente poderiam ser classificadas como armas. Às vezes, você esperava por um julgamento. Outras vezes, você esperava que alguém importante se lembrasse de que você estava lá. Claro, nem todo mundo conseguia uma cela de prisão. Se seu crime fosse grave o suficiente, ou se a prisão estivesse cheia, você era simplesmente acorrentado do lado de fora, na chuva, em exibição. Era uma ótima oportunidade para estranhos passantes comentarem sobre suas falhas morais enquanto jogavam repolho. Você pode pensar, bem, pelo menos não estou morto. E, claro, tecnicamente isso é uma vitória. Mas depois de uma semana com os tornozelos submersos em seu próprio arrependimento, até a forca da cidade começava a aparecer um programa de libertação antecipada. E se você era o ladrão medieval que finalmente ficou sem sorte ou galinhas para culpar, o fim da linha muitas vezes envolvia corda, uma plataforma de madeira e um evento público conhecido como execução do dia de mercado. Sim, a forca tinha um horário. Essas coisas eram planejadas. Você não era simplesmente removido em silêncio durante a noite. Ah, não. Sua performance final era uma experiência comunitária. Crianças eram trazidas, vendedores vendiam lanches. Se você fosse particularmente infame, alguém poderia escrever uma pequena balada rude sobre você, a versão medieval de viralizar. E o pior, eles geralmente o faziam esperar. Você poderia ser informado na segunda-feira que seria enforcado na sexta-feira. Então a alegria de remoer o medo enquanto ouvia os guardas praticarem piadas sobre suas últimas palavras. Quando a sexta-feira chegava, a cidade inteira se reunia. Não porque te odiavam pessoalmente, embora alguns definitivamente o fizessem, mas porque execuções eram um evento. A punição pública era a versão medieval de um reality show. Todos vinham pelo drama, pelo espetáculo e, possivelmente, por um frango assado. Agora, as forcas em si eram bastante simples. Uma estrutura de madeira, uma corda e uma plataforma que caía sobre seus pés. O detalhe-chave, eficiência. Não era sobre cerimônia, era sobre fazer o trabalho e seguir em frente com o dia. Você não tinha uma última alimentação, você não tinha últimas palavras, a menos que o carrasco estivesse de bom humor ou precisasse ir ao banheiro. Se você tivesse sorte, a corda era amarrada corretamente e seu pescoço quebrava instantaneamente. Se você tivesse azar, e sejamos honestos, você era um ladrão medieval, então a sorte não era seu forte. A corda esticava,
e as coisas ficavam desagradáveis. E para o caso de que você pensasse que as pessoas iam esquecer você, elas não esqueciam. Seu corpo poderia ser deixado pendurado por horas, às vezes dias, como um lembrete, como um outdoor macabro que dizia "furto não recomendado". Ocasionalmente, um clérigo bem-intencionado podia oferecer últimos reitos. Ocasionalmente, um artista local faria um esboço de tudo em detalhes disturbantes. Mas, na maioria das vezes, era só você, eu, a gravidade, e uma cidade repleta de pessoas sussurrando: aquele é o cara que roubou 3 cebolas. Então, digamos que você, de alguma forma, conseguiu evitar os cães, os pelourinhos, o ferro em brasa, a forca e cada ganso raivoso entre aqui e os portões da cidade. Você sobreviveu, até conseguiu alguns roubos decentes. Uma bolsa de moedas aqui, um pato assado ali. Parabéns! Você é o que se considera um ladrão medieval bem-sucedido. E agora, a aposentadoria? Ah, doce camponês de verão! A aposentadoria não existia. Não havia plano de pensão, nem chalé à beira-mar para escrever suas memórias, nem anos de pôr-do-sol pacífico circundado por netos perguntando como você uma vez escapou da despensa de um bispo. Se você tivesse sorte, você viveria o suficiente para ficar demais para roubar e ranzinza demais para ser preso. Isso significa que você graduou para a mendicação, a versão medieval da consultoria. E ainda assim, não era fácil. As cidades tinham licenças oficiais para mendigos. Não, sério. Se você não tivesse uma, você era só um criminoso com menos habilidades de cardio. Mendigar sem licença podia te fazer ser expulso da cidade ou jogado numa vala. Alguns ladrões tentavam entrar na linha, talvez virar um trabalhador. O problema é que você ainda estava marcado, ainda era infame e ainda faltavam 3 dentes e um currículo sólido. Quando suas referências incluem escapou de uma despensa de um bispo uma vez e sabe escalar uma parede em menos de 30 segundos, os empregadores tendem a procurar em outro lugar. E não vamos nos esquecer da outra opção charmosa, virar informante. Você denuncia seus velhos amigos por algumas moedas e um tapinha nas costas, até que alguém o reconheça e então você se torna a história da semana na forca local. Então, não era que não houvesse plano de aposentadoria. Não havia sindicato de ladrões, nem um desaparecimento tranquilo na obscuridade. Suas opções eram continuar roubando até ser preso, mendigar e ainda possivelmente ser preso, juntar-se a uma banda de mercenários e provavelmente ser esfaqueado por alguém pior que você, desaparecer na floresta e virar folclore, preferivelmente o ladrão misterioso que desapareceu após um último trabalho, embora mais provavelmente o cara que morreu em uma poça perto de um arbusto. Então, quando as pessoas dizem que o crime não compensa, no mundo medieval elas não estavam brincando. Ele pagava em bruastas, cicatrizes e uma vida de insegurança.